Informações. Desculpem o desabafo aqui, mas é que, porra, o Flávio falou às 10 horas da manhã. 1h da tarde não tinha press release ainda. As coisas que eu fico, sabe? Depois a gente perde. Aí não sabe por que a militância é desengajada, por que a imprensa, a gente toma de 7-1 na imprensa todos os dias. Aí ficam as pessoas, ai meu Deus, a Andréa Sadi vai falar que o Flávio falou não sei o quê. Ai meu Deus, se a gente fizer isso a imprensa vai falar mal. Puta que pariu, meu irmão. Desculpa, depois vocês não gostam que eu fale palavrão. Vou falar o quê? Vou falar o quê? Porque o grande assunto, o assunto que é importante para essa semana, o assunto que o Flávio deve brilhar, é a vinda dele aos Estados Unidos. O Flávio veio aos Estados Unidos para dissuadir o governo Trump, tentar dissuadir o governo Trump, tentar dissuadir o representante comercial dos Estados Unidos a respeito da aplicação de tarifas que eles anunciaram que vão aplicar ao Brasil. A audiência pública teve início no dia de ontem, segunda-feira, às 10 da manhã. Diversas pessoas foram ouvidas. Eu deveria estar lá, não fui e vou explicar por quê. Acabei mandando meu comentário por escrito. Mas estava lá a Associação da Indústria Brasileira do Arroz, Sociedade Rural Brasileira, Confederação Brasileira da Agricultura e Pecuária. Hoje estava lá o Flávio. O Flávio abriu o primeiro painel do dia, apresentou os pontos que explicavam por que os Estados Unidos não devem impor tarifas contra os produtos brasileiros. E aí, o que você imagina? Você imagina que ele vá sair, os repórteres estão esperando na porta, ele vai sair, vai ter um quebra-queixo e ele vai perguntar, cadê o Lula? Cadê o Lula? Por que o Lula não está aqui? Essa é a imagem que tinha que estar em todos os jornais de hoje. Cadê o Lula? Por que o Lula não está aqui? Cadê? O Brasil tem uma agência chamada Agência de Promoção a Exportações. Apex. Sede é em Miami. Cadê o presidente da Apex? O que o presidente da Apex tem de mais importante para fazer do que está aqui? Por que eu, como senador, estou aqui e o presidente da Apex não está aqui? Cadê o ministro da Indústria e Comércio do Lula? Por quê? Por que isso está acontecendo? Por que eu não estou passando no ar no programa de hoje essa sonora? Por que isso não está rodando em todos os lugares? Por que isso não está rodando no Jornal Nacional? Que assessoria de imprensa é essa, meu Deus do céu? Aí depois dizem que sou eu o assessor de imprensa do Flávio Bolsonaro, que eu falo tudo que o Flávio Bolsonaro tem que fazer. Meus filhos, se eu falasse, não seria este caos, essa campanha. Vocês podem ter absoluta certeza. Ia ter outros problemas. Iam achar que era uma campanha de extrema direita. De fato, iam. Eu estaria fazendo uma campanha muito mais à direita do que está sendo feita. Mas ele... Tá aí. Vocês vão entender um motivo a mais dele estar meio chateado. Vocês vão entender um pouco a mais. A gente vai chegar lá. Mas vamos por partes. Eu tinha comentado ontem não, né? Anteontem. Meu amigo Frodo conseguiu algo inédito. Trouxe 2 marqueteiros para a campanha do Flávio que conseguem ser piores que Duda Lima. Duda Lima com toda aquela vontade de vender o candidato de plástico, gerava entrevista, material para internet, agenda e mal ou bem colocava a estrutura do partido para trabalhar pelo candidato. Tu vê alguém do partido assim se esforçando para impulsionar o Flávio, a gente tá vendo o Zé Trovão sabotando. Agora você não sabe nem qual é o partido do candidato. Tem dúvida, né? Todo mundo do PL atacando o Flávio, atacando o Bolsonaro. Aí nada disso, trouxeram uma equipe de imprensa ligada à FSB, um gigante da comunicação que mantém diversos contratos com o governo Lula. Aí já sabe, né? Melhor preservar o status quo do que vencer a eleição. A maioria dos eleitores de Flávio prefere se formar pelas redes sociais, diz pesquisa BTG Nexus. Por que eu coloquei isso daqui? Porque a gente está falando de assessoria de comunicação, marketing. O que as pessoas possuem para divulgar o Flávio? Nada. Basicamente nada, né? Muitíssimo pouco. Não tem material sendo gerado. A campanha de 2018. Carlos Bolsonaro com o celular na mão,
e vídeos acumulados ao longo dos anos em torno de Bolsonaro, conseguia entregar na mão do povo mais material do que toda essa campanha, com toda essa estrutura, com todos esses centenas de milhões de reais. O povo tinha que mostrar sobre Bolsonaro para convencer. Os vídeos circulavam na internet adoidado. Agora a gente vai mostrar o quê, velho? Porque para mostrar tem que ter algum material, como disse Paulo Figueiredo. Não tem nem assim o presidente Flávio falou isso daqui. Não tinha como ele botar assim, um microfone só pra gravar a voz dele, que seja. Ou tá, sei lá, pega aqui, ó, esse aqui foi o meu discurso que eu falei, tá aqui. Se dizem tanto que a força do bolsonarismo é a sua militância, é as redes sociais, inclusive estão brigando para poder utilizar as redes sociais de Bolsonaro, que é um crime não poder utilizar. Agora sim, vai utilizar a rede social. Querem a rede social de Bolsonaro pra quê? Pra postar o quê? Porque não tem conteúdo. Não tem conteúdo? Aí vamos tapar o sol com a peneira. Vamos continuar a política de varrer as coisas para debaixo do tapete para abafar os problemas. Mas vamos voltar. É por isso aí que Paulo Figueiredo estava bem chateado, e chateado com razão. Já tínhamos comentado um pouco ao longo das últimas semanas, meses, sobre o funcionamento da estrutura da campanha do Flávio, onde você tem o Frodo e o seu precioso anel, está cada vez mais perto de virar o Sméagol. Rogério Marinho está alucinado pelo poder, essa é a palavra, alucinado, tá maluco. Aí você tem o Fischer, o Boa Praça, que parece que dorme até 3 horas da tarde, que não trabalha. Aí você tem os irmãos Santini, Batman e Robin, né? O Superman e Bruce Wayne. Um é o cara que transita, é o tesoureiro, atrás aí de apoio, né? Porque não só vai contar com fundão. Esse é o Nelson, aquele que eu falei no evento das mulheres, que foi com a pistola na cintura, assim, pra a mulher ver, a mulher fez, tá, que pistolão, né? Aqueles caras que tem problema de autoestima. E o outro é o Vicente Santini, que cuida da agenda do Flávio. E como vocês estão vendo, não tem agenda. Aí o que foi que aconteceu? Anos e anos e anos de empenho, trabalho, onde Eduardo Bolsonaro vai aos Estados Unidos, tenta fomentar boas relações, construir algo sólido, canais de diálogo. Paulo Figueiredo também está ajudando. E aí, no final de semana, na surdina, na cocô, na calada da noite, o Santini foi para um evento de um clube lá ligado aos republicanos, de gente muito rica e bacana, se encontrar com o Marco Rubio. A nota não diz isso, mas quem falou com a imprensa, inclusive quem passou a fonte para o Jogadeira, a turma não sabia que ele foi, não. O Paulo Figueiredo soube pela imprensa, ficou puto da vida. Não falei com o Eduardo, mas creio que o Eduardo também ficou puto da vida. Mas a turma que passa para a imprensa, eu fui falar com a Rádio Peão do consórcio, fala claramente, o Santini se apresentou ao Marco Rubio como um dos chefes da campanha do Flávio, que se quiser resolver alguma coisa, pode falar diretamente com ele, bypassando Eduardo e Paulo Figueiredo. E aí você se pergunta, cara, isso a troco de quê? E pior, ele fez isso no evento com o Marco Rubio e os batistas. Aí tem a informação que reza a lenda que os irmãos Batista financiaram o vídeo da Melania Trump, né? Vocês sabem dessa história. É público e notório, né? Reza a lenda que talvez, né? Sabe como é mulher, né? Uma coisa que aconteceu no Brasil, né? Que deixou parte da direita triste. Talvez os irmãos Batista pediram pra Melania. Ô, Melania, ajuda aí pra gente. Então é bem complicado você ter o Santini perto dessa gente. Só que não para por aí. Um evento nos Estados Unidos na sexta reuniu Marco Rubio, Joesley Batista e Vicente Santini. O encontro, segundo apurou a coluna, aconteceu no The Executive Branch, um clube privado localizado no tradicional bairro de Georgetown, em Washington, e que tem como um de seus sócios Donald Trump Jr., filho do atual presidente dos Estados Unidos. Segundo relatos, Joesley, Rubio e Santini foram vistos se cumprimentando em um dos momentos do evento. O advogado, o Santini, que cuida da agenda do Flávio, defende empresas do grupo dos irmãos Batista em alguns processos judiciais e tem relação pessoal com os irmãos Batista. Vocês acham normal um cara desse cuidar da agenda do Flávio? E vocês não acham ainda mais estranho quando você olha e vê que o Flávio não tem agenda, está sendo claramente sabotado? Até quando vamos tapar o sol com a peneira?
Um encontro incomodou um ala do bolsonarismo que se irritou com a atuação de Joesley junto à Casa Branca para revogar Magnitsky, né, contra Dom Pedro III. Isso é postura de aliado, essa do Santini? Aí, depois o Globo foi atrás dessa história. Isso é agora de madrugada, meia-noite. Participação de coordenador da campanha de Flávio em evento com Marco Rubio e Joesley gera incômodo em ala de campanha. Eu não falo com o Paulo Figueiredo, mas eu sei das queixas. E ainda tenho mais informações sobre a campanha também. Tô igual o nosso Ruber, né? Não, João Kleber, para. Chegaremos lá. Mas a gente tá indo. A presença de Santini, realizada na última sexta, foi revelada pelo Metrópolis e confirmada pelo Globo. Segundo pessoas próximas à pré-campanha, Santini não comunicou previamente a participação no evento para Eduardo, para o Flávio, nem para Paulo Figueiredo. Você vai para o evento, sabe, Marco Rubio tá lá, o Simão Batista tá lá, você vai falar com ele, e você ainda vai se vender como coordenador da campanha do Flávio, você nem avisa pro Flávio, o Flávio nem tá sabendo. E você tem que achar isso normal, viu? Aliado. Nos bastidores, aliados de Flávio afirmam que o episódio ampliou o desconforto em relação ao papel desempenhado por Santini na campanha. O episódio ocorre no momento de maior protagonismo dos irmãos Nelson e Vicente Santini na estrutura da pré-campanha. Nelson ocupa a tesouraria. A gente falou isso até mais de mês. Enquanto Santini é o responsável pela coordenação da agenda de Flávio. A gente também comentou isso tem mais de mês, né? Advogado, Santini também representa empresas do grupo JF, que é a holding dos irmãos Batista. Joesley, por sua vez, mantém interlocução com o governo do Lula. Assim, é curioso, as pessoas-chave da campanha do Flávio têm ligações com Lula. O assessor de imprensa é da FSB, o cara que cuida da agenda é irmão Batista. E o Frodo, meu precioso, tá alucinado. Rogério Marinho está alucinado pelo poder. Falei, né, Rogério, que o tempo ia cobrar caro, viu, cara? Adiantou? Defender a mentira para agradar o Nicolas? Nos bastidores, aliados de Eduardo Bolsonaro avaliam que a atuação de Santini para a empresa da JF é incompatível com sua posição na campanha, já que os irmãos Batista são vistos por esse grupo como adversários do bolsonarismo. Segundo esses interlocutores, a participação no evento com Rubio e Joesley aprofundou esse mal-estar. A interlocutores, olha agora, aqui é o lado do Santini, né? Ele não quis falar diretamente com a Globo, mas botou para a turma dele falar. Santini minimizou a repercussão, avaliou não entender por que a sua presença no evento estaria sendo associada à campanha do Flávio, porque você, Santini, se vendeu como coordenador da campanha do Flávio para o Marco Rubio e você fez questão de arrotar isso daí, você ficou achando que ninguém ia contar. É por isso que incomodou, né? Também teria argumentado que participa regularmente de eventos no Brasil e no exterior e que sua ida ao encontro não dependia da presença de Paulo Figueiredo ou de qualquer outro intermediário. Esse é o aliado. Esse é o cara que cuida da renda do Flávio. Aliados. E quem divide a direita somos nós. Mais informações da campanha, que não saíram na imprensa, mas só usando essa notícia para contar. O Estadão diz assim, ó, caso Michele move rota de campanha, põe esposa de Flávio no aquecimento e reduz forças no Pele Mulher. Aí diz que a Fernanda deve ocupar um papel mais central na campanha do Flávio. Ela passará por media training ao longo deste mês e pode ter sua própria equipe de redes sociais, segundo integrante da pré-campanha. Beleza. Coisa que aconteceu nas últimas horas. Não vou falar o nome do jornal, mas um portal de comunicações do Brasil, um grupo de comunicação, estava ligando para as clientes da Fernanda para colher informações sobre ela e fazer um perfil. Olha o nível de constrangimento. Ela é dentista, né? Estavam ligando para as clientes dela. O Portela se moveu? Rogério Marinho se moveu? Sabe quem se moveu? Duas pessoas. Uma, o Rogério Marinho fez questão de chutar para longe. A Fernanda ao lado. Pegaram o telefone. Ligaram pro grupo de comunicação e falaram, cara, isso aqui não se faz. Vocês estão malucos, vocês não aprenderam com nada. Vocês querem fazer um perfil de verdade? A gente já resolve. Você faz, você entrevista. Você fala com a pessoa, faz do jeito certo, com respeito, com educação.
Não é dando um de Sherlock Holmes, capanga e de tocaia, ficar na tocaia pra pegar informação da mulher do Flávio Bolsonaro através de suas clientes. Isso aconteceu. E pelo que me consta, a Fernanda ficou bem grata a quem ajudou. Alucinado. Está alucinado pelo poder. E fica questionamento, né? Essa turma aqui não quer ganhar a eleição. Até quando a gente vai ter que esperar? Eu entendo as falas do Flávio quando ele diz, pô, vamos ter calma, cada um vai vir no seu tempo, deixa eu fazer do meu jeito. Só que não dá só para deixar fazer do teu jeito, porque a vitória do Flávio é de interesse de todo o país, né? Então assim, irmão, você precisa ganhar, né? Não é do seu jeito, né? Assim, perdi, foi mal. Não, tem que ganhar. Então a gente fica puto da vida com o que tá acontecendo. Vamos trabalhar, né? Sim, já deu. Ou bota pra correr hoje uma galera, ou começa a trabalhar. Ou bota pra correr ou começa a trabalhar. Não dá mais pra gente ficar de fingimento como se são pequenos erros, falhas. Ai, não sei do que tá acontecendo. Tá todo mundo vendo. Tá todo mundo vendo. E o alucinadinho, meu precioso, meu Frodo. Cadê a coordenação política, Rogério? Vai pra qual lado, Rogério? Cadê a coordenação, Rogério? Quais são os partidos que vão marchar junto? Nenhum. Entendendo pra onde, Rogério? O que você deveria estar fazendo? Cadê? Sabe? Até quando? Mas vamos continuar comentando mais algumas coisas. Rogério Marinho poderia estar atuando nisso daqui se não estivesse tão preocupado em afastar pessoas de perto do Flávio, com medo de perder o controle do anel. Ele tá alucinado pelo poder. Aí você vê, ó. Caiado foi lá no Derrubando Muros. O mesmo grupo que o Romeu Zema foi. E falou aqueles absurdos. Aí o Caiado foi lá pra também falar absurdo. Isso aqui é correr de aliado? Ninguém vai falar nada? É o Flávio que vai ter que pegar o telefone e ligar pro Caiado? Vocês não podem ligar, resolver isso daqui de uma vez por todas? Dá um jeito assim, ou resolve com os aliados, ou irmão, ou resolve. Ou resolve. Ou resolve por bem, ou resolve por mal. Ou resolve na conversa, ou resolve na porrada. Caiado diz que Flávio conspirou contra a economia do Brasil por tarifaço. Oi? Durante sabatina nesta terça, Caiado classificou como inaceitável a atuação do senador e também pré-candidato Flávio Bolsonaro em relação ao tarifaço. Por quê? O Flávio está lutando contra o tempo todo. Por que inaceitável? Em maio, Flávio se encontrou com Trump para uma reunião na Casa Branca. Poucos dias depois, o governo norte-americano anunciou um novo tarifaço de 25%. Questionado se considerava o episódio uma traição à pátria, Caiado respondeu: isso, né, a legislação sobre traição à pátria existe em todos os países democráticos, isso não é nenhuma regra nova, isso aí é você conspirar contra a economia do país. Tem uma legislação antidumping, não aplica. Pouco antes do início da sabatina, o pré-candidato respondeu algumas dessa conversa com a imprensa, né, onde afirmou que pedia adiamento das tarifas até depois das eleições cria um falso positivo. Não sei a linha de raciocínio do Flávio. Não sei, também não quer saber. É igual o Zema, quando perguntavam se Bolsonaro era alvo de perseguição. Não sei. Sou 100% contra. E a nossa preocupação é o país como um todo, não o período eleitoral. Flávio só está preocupado com as eleições? Nós não podemos criar um falso positivo para a população, ou seja, não seremos tributados até a eleição. Depois aceitaremos, não. É isso que o Flávio disse? Tenta criar uma falsa equivalência, correlação que não existe. Não tem nada a ver ainda com o Flávio falar com as tarifas. Pelo contrário, o Flávio falou contra as tarifas, mas o Caiado faz questão de mentir. Aí no mesmo evento, Caiado disse que aceita propor ampliação do crime de traição à pátria no Brasil em meio ao tarifaço. Obviamente uma fala para reforçar a percepção de que Flávio seja um traidor da pátria e propagar mais uma fake news contra Flávio Bolsonaro. Cadê a articulação política para resolver isso daqui? Ou assessoria de imprensa, ou o que seja, ou resolve no bem ou resolve na porrada. Na covardia, sempre assim, que campanha de covardes, não rebatem nada.
captou a mensagem, a única mensagem em alto e bom som que a campanha de Flávio Bolsonaro passa é assim: somos covardes. Podem nos achincalhar, nos humilhar, não iremos rebater. Essa é a mensagem. Vocês podem achar ruim, pode estar. Essa é a mensagem que vocês acabam passando. É a mensagem que vocês acabam passando. Pode nos achincalhar, pode fazer o que quiser, a gente não liga. Pode aí, segue humilhando a gente. Aí corta pro Zema. Zema defende que Tarcísio seria uma candidatura viável ao Planalto e critica. Colocaram ele no segundo plano. Eu não vou nem rebater o Zema, vou deixar que outra pessoa rebata. O Brasil poderia ter uma candidatura extremamente viável hoje, sem nenhuma rejeição maior. Você vê o Tarcísio governou muito bem como governador e como ministro por questões familiares, etc. Por questões familiares. Colocaram ele no segundo plano. Foi por causa disso? E com isso a direita perdeu no Brasil. Foi por questões familiares que colocaram o Tarcísio em segundo plano. Eu vou deixar que o Antony Garotinho rebata o Romeu Zema. O Garotinho fala em meu nome nesse momento aqui. Eu vou ler a postagem do Clark. Nessa parte, Sestaro pergunta por que o sistema não gosta do nome Flávio Bolsonaro. E Garotinho dá uma explicação muito interessante. Primeiro, ele disse que nessa configuração de sistema é preciso entender que ele está falando da elite financeira, das famílias que dominam tudo e dos demais conglomerados. Segundo ele, eles querem um nome que possa sentar, conversar e deixar tudo do jeito que está. É o que eu falo, mudar tudo para não mudar nada. Aí essa história continua. Então quer dizer que Tarcísio seria o nome que o sistema aprovaria e o Flávio é o nome que o sistema não quer? E Garotinho manda real, porque o Tarcísio iria caminhar com o sistema até certo ponto. Enquanto Flávio Bolsonaro seria um nome que coloca medo, porque na perspectiva e análise do Garotinho, Flávio, por não ter ocupado cargos importantes, poderia virar a chave para uma radicalização, algo que não aconteceria com o Tarcísio. Vocês conseguem entender o porquê da elite financeira e política, a mesma que colocou Lula elegível e condenou Bolsonaro por crimes inexistentes, segundo essa análise, ter medo das eleições e do Flávio Bolsonaro? Foi isso que o Kassab quis dizer. Por que o senhor acha que o sistema não confia no Flávio? Porque o sistema quer alguém que sente com ele, negocie, não provoque mudanças abruptas, radicais. E eles acham, né? E isso é claramente expressado nas palavras do Gilberto Kassab, que o Brasil precisa encontrar um meio termo. Ou seja, mudar para que tudo continue como está. Sim. Ou seja, parece que mudou, mas no fundo continua tudo como está. Mas dentro do que o senhor acabou de me responder, o Tarcísio seria o melhor nome do sistema e neste caso o Flávio seria um bom nome contra o sistema. Sim, mas o Tarcísio, eu acho que ele caminharia com o sistema até certo ponto. Né? Eu não acho, e ele não demonstrou isso em momento algum, que ele seria capaz de trair as ideias liberais Sim. que ele defende, os princípios que ele tem a vida inteira, são princípios que são basilares da sociedade brasileira, os princípios cristãos. Né? Sim. Ele não jogaria o país em uma aventura. Uhum. Ele é um cara disciplinado, que seria capaz de intermediar uma transição. Porque aí seria o famoso parto normal. Né? Porque eles têm medo da cesariana. Bota a criança pra fora de qualquer jeito. E no caso do Flávio, eles acham assim. O Flávio, como não teve nenhuma experiência executiva, ele nunca foi prefeito, nunca foi governador, ele nunca comandou nenhuma instituição poderosa no país, né? Ele poderia ser vítima de uma radicalização extrema. Porque o Flávio, diferente do Eduardo, que é uma pessoa ideologicamente formada, Sim. é um conservador em princípios, conhece a diferença de doutrinas. O Flávio não conhece isso. O Flávio é um político leal a alguns parâmetros ali do partido, leal à sua família, né? Mas ele não tem a formação que tem o Eduardo, né? Que leu, estudou, participou de formulações. Ele não é uma pessoa que o sistema, vamos dizer assim, rejeitaria totalmente. Por isso eu acho que ele foi colocado. Porque mesmo não sendo totalmente confiável, ainda seria melhor do que colocar alguém que pudesse chutar o pau da barraca.
É difícil de entender, né? Ai, eu mesmo sempre me coloquei contra o Tarcísio exatamente por isso. Aí quando você pega e lembra que o filho de Tarcísio trabalha no BTG, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta.